maravilhosa. Quando eu creio, eu sou justificado. Jó achava que ele tinha que ser santo para ser justificado. A justiça própria não te leva a lugar nenhum. O Senhor é a nossa justiça. Quero ouvir um amém. Então, ele muda o conceito sobre si, e ele começa a ver que ele não é o Todo-Poderoso, que por ele ser o homem mais respeitado da sua terra, isso não é nada, porque ele não conhecia Deus. E isso começa a trazer luz na vida de Jó. E Jó começa a experimentar o que Abraão experimentou depois. A Bíblia diz em Romanos 4:3, creu Abraão em Deus, e isso foi imputado, foi lhe dado como justiça. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ouvir um amém? Então a sua restituição passa por Jesus, pela cruz de Cristo. Seu coração precisa estar inteiro e entregue a Deus. Quando eu vivo de justiça própria, eu tento manipular Deus e as pessoas. Tem que ser do meu jeito, porque eu dou o meu dízimo, porque eu dou isso, porque eu faço isso, porque eu sou, não peco, parará. Deus tem que fazer. Não, queridos, Deus não vai fazer por isso. Deus faz por causa da sua fé, não por causa da sua justiça. Quero ouvir um amém. E terceira coisa, para terminar, Jó muda o seu conceito sobre os outros. Jó começa a perceber que a missão dele, que Deus tem para ele neste mundo, que é a minha e a sua, não é julgar os outros. Jó tenta jogar sobre os seus amigos. Aí você fala, mas os amigos ficavam lá cutucando ele. Mas aquilo mostra a dificuldade de Jó de lidar com aqueles amigos. E Jó se isola. Mas de repente Jó entende que seus amigos não têm nada a ver com aquilo que ele está passando. Ele começa a perceber que aqueles amigos estão ali para ajudá-lo. Agora cada um ajuda da sua maneira. O diabo te destrói quando o diabo te coloca solitário. Quando você se aparta da comunhão dos seus irmãos. Quando você se aparta da igreja. E é exatamente no momento em que Jó muda o conceito sobre seus amigos. No momento em que Jó ora pelos seus amigos. É exatamente neste lugar que Deus muda a sorte de Jó. Quando Jó está totalmente entregue. E isso não aconteceu da hora para outra. É uma coisa muito interessante, eu quero terminar lendo isso para você. No capítulo 14, na caminhada de Jó, quase no meio do livro, Jó faz uma declaração que eu quero terminar com ela, lendo ela para você. Jó faz uma declaração tremenda. Aqui a gente vê que os olhos de Jó começam a se abrir, ele começa a ter esperança. Jó 14:7 diz, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Você pode dar uma salva de palmas? Que coisa linda. Olha aqui. Você pode estar pensando, mas o que Deus tem que fazer na minha vida, bispa?
Eu tenho até dúvida que Deus pode fazer. Aqui está dizendo, querido, que só o cheiro das águas, quando Deus está no comando, é suficiente para fazer uma planta brotar. E ele diz aqui, mesmo a ave cortada, não importa se você foi cortado da sua família, não importa que se você vive uma vida totalmente alheia, que as pessoas te rejeitaram, você ainda vai se renovar. Você vai dar fruto. E se você envelhecer na terra da sua raiz, sabe o que está dizendo? Mesmo aquilo que a Bíblia diz, Salmo, na velhice darão ainda os frutos. Há esperança. E ele diz mais, se o teu tronco morrer, morte é o fim, mas diz aqui, ele ainda pode brotar. Ele ainda pode se renovar. Então, queridos, quando você vence o medo, no lugar do medo você coloca a fé. Fé não é sentimento, fé é uma posição espiritual. E quando a fé entra na minha vida, tudo começa a mudar. E Deus muda a minha sorte, Deus muda a sua sorte. E é isso que Ele vai fazer na sua vida. Esse dia, essas celebrações, é o momento em que Deus vai fazer o cheiro da sua presença sair deste lugar, porque Ele é o rio das águas vivas, e Ele vai restituir o que está morto na sua vida. Quantos creem nisso? Se coloque em pé. Coloque-se em pé. Repita comigo: medo é autorização para falhar. Fé é autorização para prosperar, para ser restituído. Põe sua mão no seu coração, quero orar com você. Já está na hora do bispo entrar. Feche seus olhos quietinhos. Pai, Tu conheces o coração de cada um que entrou neste lugar nesta manhã. Senhor, neste lugar nós Te reconhecemos como o único Senhor. Neste momento nós nos despimos de toda a nossa justiça. Nós tiramos as nossas couraças de proteção. A gente veste tanta couraça com medo de ser ferido, que a gente se perde, Pai. Mas a Tua presença tem poder para quebrar toda a couraça do medo. E hoje o Senhor muda a nossa maneira de Te ver. Hoje o Senhor muda a nossa maneira de ver a nós mesmos. E o Senhor muda a maneira que nós vemos os outros, Pai. E eu profetizo nesses corações agora, que o que está morto possa se renovar. O que foi cortado no pó, queimado, possa florescer. Porque há esperança quando nossas vidas estão em Ti, Pai. Eu quero que você ore com seu irmão agora, rapidamente. Chega perto do seu irmão, ora com ele. Profetiza sobre ele. Profetiza dizendo: eu ministro ao meu irmão restauração. Porque restituição é restauração. Eu ministro restituição. Eu ministro restauração. Eu ministro, Pai. Eu ministro que águas vão jorrar da terra seca. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo novo tempo, nova unção.
Eu profetizo restauração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Isso, continua orando. Fala: Senhor, eu não quero te conhecer de ouvir falar. Eu quero te conhecer porque eu tenho experiência pessoal contigo. Porque eu vejo quem tu és.